Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade nessa maratona de críticas das produções de X-Men e outras produções da Marvel que a gente está fazendo aqui no canal antes do lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, como vocês já devem estar por dentro aí. Tem bastante críticas, finalmente está acabando, estamos chegando na reta final aí e chegou na hora da gente falar de um dos grandes sucessos da última década dentre os filmes da Marvel. Por que será que esse filme aqui é tão amado pelos fãs e pelo crítico? Bom, para saber a minha opinião sobre essa produção, primeiramente, antes de mais nada, eu te peço para se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo. E agora sim a gente vai para o que interessa. Roda a vinheta. Deadpool, filme de 2016, dirigido por Tim Miller. A primeira coisa que chama atenção em Deadpool é que esse filme aqui, apesar de ser amado pelos fãs, amado pelos críticos, é um filme que tem um roteiro que, na minha visão pelo menos, é um roteiro bastante simples. Lembra daquela conversa que a gente já teve aqui no canal algumas vezes sobre a diferença entre simples e fraco, sabe? Você pode pegar uma coisa simples, uma estrutura simples e fazer dela uma coisa diferenciada, uma coisa profunda, uma coisa bem desenvolvida, uma coisa subversiva, você pode apresentar questões relevantes em cima dessa simplicidade, e isso faz dessa coisa simples algo bom, algo relevante, algo interessante. E esse é o caso de Deadpool. É um roteiro simples, sim, mas é um roteiro bastante criativo, é um roteiro cheio de reviravoltas interessantes e, principalmente, é um roteiro que serve de base para um filme que é bem diferentão daquilo que a gente via, principalmente dentro das produções da Marvel, e veio ditando aí um novo estilo de contar histórias que acabou depois sendo copiado até por filmes da DC. A DC que ficou conhecida por fazer filmes um pouco mais adultos, um pouco mais sérios, com um pouco mais de violência, não tinha apostado tanto quanto a Marvel nessas produções mais escrachadas, com humor e mais violência assim, visceral, com o objetivo de fazer piada, né? E isso depois acabou virando uma constante. A gente teve até, por exemplo, o Esquadrão Suicida recentemente, que com certeza, obviamente não veio só por causa de Deadpool, mas teve essa oportunidade de existir um pouco mais facilitada, digamos assim, por causa da existência de Deadpool. Deadpool deu um pontapé inicial para essas produções mais focadas no público adulto, com mais violência, esse humor mais escrachado, né? E mostrou que isso pode fazer dinheiro, que isso pode trazer um retorno em bilheteria. E Deadpool fez bastante sucesso, a gente sabe, não é à toa que teve a sequência e já tem o terceiro filme confirmado aí em desenvolvimento. E o que são essas coisas mais adultas, né? Obviamente a gente já sabe, Deadpool ele abusa demais da violência, e aquela violência extremamente visceral para dois objetivos principais. O primeiro deles, que não é o principal, mas é um objetivo que você nota que o filme usa disso a seu favor, que é realmente para gerar desconforto no público. Justamente para a gente criar alguns vínculos, sejam negativos ou positivos, com alguns personagens. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente vê, por exemplo, o vilão machucando mesmo o personagem do Ryan Reynolds, e você vê esse personagem sofrendo na mão dele de maneira bem visceral, com uma violência bem gráfica, né? Isso faz com que a gente pegue ainda mais ódio, ainda mais ranço desse vilão, e quando esse vilão ocasionalmente apanha e acaba sofrendo as consequências por causa de seus atos, a gente acaba tendo uma catarse, a gente acaba tendo essa sensação gratificante muito mais forte, sabe? Porque a gente viu o mal que ele causou visceralmente falando, sabe? Então acaba que a hora que ele sofre é interessante pra gente, o filme consegue atingir o público dessa maneira. E a outra maneira que é interessante, que o filme utiliza bastante da violência, é para fazer piada, isso aí é óbvio, né? Inclusive o filme tem quase uma dança de vez em quando em algumas cenas de ação, quando o Deadpool tá lá matando gente a rodo e aquele monte de sangue e membros sendo arrancados, cabeças sendo decapitadas, obviamente só dá pra decapitar uma cabeça, né? E isso acaba servindo pro filme fazer piada, né? Então o filme utiliza da violência dessas duas maneiras, para chocar, e com certeza cumpre muito bem o seu papel nesse quesito, e também para ser engraçado, e com certeza cumpre o seu papel também nesse quesito. E se tem uma coisa que Deadpool é engraçado, né? Em cima desse roteiro simples, dessa estrutura que tenta até ser um pouco brincalhona, vamos dizer assim, principalmente na montagem, que acaba indo e voltando no presente, no passado, no futuro, né? Com o Deadpool utilizando da quebra de quarta parede para nos situar do que está acontecendo, né? Mas ainda assim, apesar dessa ida e volta que a montagem faz, você nota que a estrutura é simples, né?
né? Mas em cima dessa estrutura, o filme ele tem uma roupagem muito divertida, né? Apesar de ser um divertido meio sangrento, digamos assim, né? É um filme hilário que você não para de rir do início ao fim. É piada atrás de piada e de todos os tipos de piadas que você pode imaginar. Tem piada de peido até piada de uma pessoa sendo decapitada, até piadas de cunho sexual e daquelas bem pesadas, entendeu? Então, o filme ele não poupa as piadas, ele faz piada com tudo aquilo que está nas mãos dele, né? E é até interessante porque o filme utiliza de metalinguagem e também dessa quebra de quarta parede para fazer piada com o próprio universo da Marvel e com outras produções. Na cena inicial, nos créditos iniciais, você tem uma foto do Ryan Reynolds com a roupa do Lanterna Verde e existe um diálogo onde ele fala que se ele virar super-herói, ele não quer uma roupa verde, muito menos criada por computador, obviamente em referência ao Lanterna Verde. Você tem piadas com, por exemplo, o fato do Deadpool ter sido realizado, o filme ter sido realizado por causa do puxa-saquismo que o Ryan Reynolds tem para com o Wolverine, né, o Hugh Jackman e tal. Então você tem bastante desse tipo de piadinha e eu não sei qual que eu gosto mais. Eu adoro as piadas escatológicas do filme, eu adoro as piadas de cunho sexual do filme, eu adoro as piadas de humor negro do filme e eu também adoro essas piadas que tiram sarro com os filmes da Marvel, com os filmes da DC, com o passado do Ryan Reynolds fracassado nos cinemas, com o outro Deadpool que foi feito naquele filme X-Men Origins Wolverine. Então o filme ele vai lá e usa dessa oportunidade que ele teve de fazer piada pra acabar tirando sarro dele mesmo e de outras coisas que vêm ao seu redor. E eu acho que esse tom sarcástico e satírico que esse filme tem acaba contribuindo pra uma nota positiva pra ele, sabe? Porque por mais que o filme possa ter algum tipo de fragilidade no roteiro, algum tipo de conveniência na trama e etc, que você nota que tem algumas conveniênciazinhas, algumas coincidências e tal, mas enfim, por mais que isso exista, né, nesse lado mais de não se levar a sério que o filme tem, o filme não se leva a sério de jeito nenhum, acaba que contribui pra você gostar mais ainda dele, sabe? Porque se o filme não tá se levando a sério, se o próprio Deadpool não se leva a sério como personagem, se ele não leva a sério tudo aquilo que é relacionado a X-Men, por exemplo, por que a gente, como público, vai levar a sério um filme como Deadpool? Isso acaba contribuindo. Então esse tipo de coisa, esse tipo de escorregada que o roteiro dá principalmente, você acaba que faz vista grossa e também não leva a sério, porque o filme tá exalando não se levar a sério, e isso contribui bastante positivamente pro filme. Mas por mais que o filme tenha escorregadas, eu não quero que passar a impressão de que o roteiro do filme seja fraco, não. É um ótimo roteiro. A maneira com que ele desenvolve bem os dramas desse personagem é sensacional, e esse personagem é excepcionalmente bem escrito, inclusive também muito bem atuado pelo Ryan Reynolds. Também gosto bastante da maneira com que a relação dele com a personagem da Morena Baccarin, que inclusive é BR e gata para um cacete, como ela é gata essa mulher. Eu gosto bastante como a relação dos dois é construída, que romance fofo não é bem a palavra certa, né? Mas é um romance legal de acompanhar, vai, acho que dá pra exemplificar assim, né? Você shippa o casal demais e eles têm uma química ímpar, talvez seja um dos casais com mais química em qualquer filme de super-heróis da história do cinema. Os dois combinam demais, os dois tiram sarro um com o outro, ela contribui pro alto astral que o personagem dele tem e vice-versa, então não tem como, sabe? Você se diverte demais assistindo esse casal em ação. E eu gosto bastante também como o filme às vezes utiliza dessa personagem e também daquela velhinha cega, que o Deadpool acaba indo morar com ela um tempo, pra fazer aquele humor de quebra de expectativa. Eu adoro esses momentos. Tem uma cena bem específica que eu adoro, talvez seja uma das melhores, que é ele falando que vai comprar tempo com ela, né? Afinal, ela é prostituta ali no começo do filme e tal. Aí ela fala assim, você tem não sei quantos minutos pra fazer o que você quiser. Aí ele leva ela pra jogar um joguinho no fliperama, né? Falou, você falou pra fazer o que eu quiser, então nós vai jogar, tal. Então eu gosto pra caramba desse tipo de quebra de expectativa que o filme faz. Não tem como você não se divertir e dar risada assistindo o Deadpool. Tecnicamente falando, eu gosto bastante desse filme visualmente. O design de produção aqui é impecável, o traje do Deadpool é muito bonito e tal, e eu também gosto demais da maneira com que as cenas de ação são dirigidas. O filme abusa de câmeras lentas nos momentos corretos, o filme usa as cenas de ação tanto para impactar, quanto para gerar aquele senso de tensão, mas também principalmente para fazer piada, para fazer graça, e todas as cenas de ação são muito bem dirigidas, muito bem montadas, existe aquele senso de geografia, existe
existe aquele respeito na continuidade dos movimentos, os dublês utilizados também fizeram um ótimo trabalho com acrobacias e etc. E é tudo muito visualmente agradável, sabe? O CGI do filme também é razoavelmente bom. Existem alguns momentos onde o CGI salta um pouco aos olhos, em cenas um pouco mais grandiosas, como por exemplo a cena final do barco, você vê ali que tem algumas coisas meio fakes, umas explosões meio fakes, fogo e etc. Então isso acaba que salta um pouco aos olhos. Existem alguns chroma keys estranhos, mas no geral o CGI cumpre bem o seu papel sem atrapalhar a experiência. Então eu gosto bastante de tudo que é feito visualmente em Deadpool. Esse filme, sem sombra de dúvidas, não é perfeito, mas ele chega bem perto disso, viu? É um filme sensacional, é um filme alto astral, é um filme que não se leva a sério, que é divertido do início ao fim, que tem piadas que funcionam de todas as maneiras possíveis, todas as piadas funcionam, que é engraçado, que é gostoso de acompanhar. Então, assim, não tem como não gostar de Deadpool. Inclusive, cabe até a gente entrar naquela discussão, nem vou entrar muito fundo, mas sobre a Marvel ir um pouco mais além nesse sentido, sabe? Dentro do MCU, a Marvel se priva um pouco de fazer esse tipo de produção mais violenta, né, por causa até de ser o estúdio da Disney, que tem um público mais infanto-juvenil também às vezes. Então a Marvel acaba se privando tal, mas eu acho que a Marvel poderia abusar um pouco mais de violência, tanto da maneira mais sombria, como a gente vê nas produções da DC, quanto da maneira mais engraçada e escrachada, como a gente tem aqui em Deadpool. Combina com as produções da Marvel, e Deadpool é uma prova cabal de como combinem. Enfim, gosto demais dessa produção, sei que vocês gostam também, e por isso tudo que eu falei para Deadpool eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo, tá bom? Quero muito saber a opinião de vocês e eu prometo responder todos os comentários aí, pelo menos os mais relevantes. Os que eu não responder eu dou coraçãozinho pelo menos, tá bom? Se gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba, e se não gostou, só deixar o dislike, mas não saia daqui sem marcar uma dessas duas opções. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, que por lá você fica por dentro das novidades do canal de Cinéfilos e também do meu dia a dia, beleza? E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!